Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai estar vendo esse podcast aqui, o nosso terceiro episódio, aqui com as pessoas, uns convidados especiais, mas antes de tudo eu quero aqui que você venha e siga nossas redes sociais que vai estar aparecendo aqui, se inscreva no nosso YouTube, siga o nosso Instagram, curta a nossa página no Facebook, que lá a gente faz transmissões, no Instagram a gente sobe avisos, nossas escalas, lá tem contatos para você tá conversando com determinado setor, seja da família, infantil, tem bastante coisa lá, beleza? A gente vai estar tratando aqui um podcast algo mais sério, mas também algo bem essencial no nosso dia a dia como cristão. E eu tenho certeza que mais uma vez a conversa vai ser bem bacana. E aqui do meu lado, meu, meu amigo, irmão, discipulador Joanes Forte. Fala aí um pouquinho, abençoado. Hello, galeras! Boa tarde, bom dia, boa noite. Invertido para diferenciar dessa intro maravilhosa, né? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Espero que vocês estejam gostando. E é muito importante, só reforçando, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que possamos alcançar ainda mais vidas. Beleza? Posso apresentar os convidados? Vamos aí? Vamos Hoje lá. é com você, eu tô Hoje- só administrando aqui, hein? Hoje eu vim pra aprender hoje. Aí, ó, todos nós, então. Vou até falar pouco, que hoje eu quero Eu já quero me ouvir, só alimentar. receber. Ó. Eu vim só pra adorar. Olha. Ó, o tema do nosso último podcast. Aí, ó, Adoração, pega a hein? reverência, hein? Queridos, à nossa frente estão aqui dois pastores, amigos, pessoais, e muito influenciadores naquilo que vão falar e nos ensinar no dia de hoje. Querem apresentar nossos amados pastores? Começar pela mulher, porque o esposo tem um nome engraçado, né? Chama o Hugo, vai falar do Hugo. Só pra dar uma quebrada. Pastora Priscila e pastor Aparecido, irmão. Glória. Oi, pessoal. Olá, pessoal, graças e paz. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo bem? Tudo bem. Relaxa. Ele nem é Aparecido, gente. Você Só tem um pouquinho, só um pouquinho. tem que ver o interno aqui, o make-off, né? Vou pedir pro meu diretor soltar aqui só um pouquinho pra vocês depois. Mas só pra gente poder contextualizar e contar um pouquinho a história de vocês. Como é que vocês são casados, tá? Pra quem não sabe. Tem uma filha linda. Tá entrando na adolescência aí, ó. Pastor Aparecido já tá se preparando pra esse momento. Preparado para a batalha. Aí, agora Deus. E, Mas e como é- a Lu aí esse último domingo, né, ministrou, já tá começando a ativar o ministério dela, trouxe uma dinâmica bem bacana, abençoada. Muito bom. Mas e aí? Já tá se baseando nos papais aí, né? Exatamente. Como que é? Aparecidinha. Aí, aí eu vou. A história de vocês, como se conheceram, como em Cristo entrou na vida de vocês. Bem, é difícil. A nossa história não é um conto de fadas, não é uma história tão interessante, mas eu gosto de falar porque eu gosto de mostrar para as pessoas que é real. Mas quando eu conheci o Aparecido, ele não tinha uma boa fama, entendeu? Ele era Aparecido, né? ele não tinha uma boa Fazia jus ao fama. nome. E Olha só o que você vai falar, hein? Vai ficar me expondo aqui nas redes sociais. Boa, joga na mesa, joga na mesa. E a gente começou a ficar, né? Na minha época era ficar, agora eu não sei como que é. Continua a ficar. Continua eu a ficar? acho. Eu acho. É, Não sei, tô dizendo. eu não sei, eu não. comecei a ficar 15 anos atrás, tô ficando até hoje, então não sei como que tá. Eu não sei, eu namoro pra casar. Né? Tá certo. Mas a Eu te gente, a conto. gente começou ao contrário, né? A gente começou a Começamos ficar tudo errado. tudo errado, isso. Deu 4 meses, ele falou assim: vem morar comigo. Só isso. Do nada. Você, Do nada. você não, a partir de hoje você não mora mais com seu pai, você mora comigo. Você E aceitou a, de cara? e a pessoa tão Emocionado. apaixonada. Mal, assim, ó, mal ela sabia o que estava por vir. Tan, tan. Eu peguei e fui. Falei, pai, a partir de hoje eu não moro mais aqui. Peguei minhas coisas e fui. Meu Deus. E ele não, e ele Cara, que não tinha coragem. nem conhecido ele direito. Acho Verdade. que viu 1 ou 2 vezes só. Ele nem entrou em casa.
Na porta mesmo, peguei essas coisas, tchau, tchau e fui. Nunca nem vi meu sogro. Meu Deus. E aí começa o preço, né? Porque tudo tem um preço. E aí eu fui morar com ele no quarto dele, que ele tinha um quarto na casa dele, sem banheiro. E eu fui Era o lá, quarto. né? Achando que tudo era amor. Que o amor ia segurar tudo. E aí a gente passou maus bocados, né? Muitas dificuldades. Muitas. E depois de um ano, Só um parênteses. E aí você já continua. Nesse período você já entendia que era uma batalha espiritual na sua caminhada de fé ou ainda não? Quando tudo começou, você entendia que era uma batalha ou pra você era, eu tô passando porque outras pessoas passam? não, eu entendia que era consequência de uma má escolha. Entendi. De falta de orientação, e era isso. E eu, tipo assim, assumi a bronca e eu falei, eu não vou desistir, vou até o fim. Eu quis isso e eu vou assumir. E outro parêntese aí no meio da história. Nesse processo, que você já estava sabendo que escolheu aquilo e iria colher os frutos dessa sua escolha, mas já tinha um conhecimento sobre Jesus, sobre o que era Deus, frequentava a igreja, e às vezes. Então, eu sou evangélica de berço. Então, eu conheço a Cristo desde que eu nasci. E nesse período que eu conheci o Aparecido, eu estava na igreja, firme e forte. O Aparecido me desvirtuou. Aparecido, o príncipe encantado aparecido. Apareceu. Acabou com tudo. E aí ele não Shrek ia. que apareceu. Ele não ia. Mesmo assim, a gente começando dessa maneira, eu ainda não morava com ele, mas a gente entrou num processo de oração, né? Buscar A gente, de Deus, né? Se era pra ser ou não. a gente participou de um legal. evento que tinha em São Paulo, que chamava Bala São Paulo. Era um evento Conferência? anual, ele era no período de carnaval. Ah, Era ótimo, muito bom. Para o inverso. estratégia. Exatamente, era né? Era estrategicamente. estratégico, sim. E a gente, era todo dia, se ficava lá o dia inteiro, voltava 10 horas da noite. E a gente resolveu fazer esse propósito. Vamos fazer esse propósito? Vamos. Vamos. Aí a gente ia em jejum, e a gente pegava o trem, né, todo dia e tal, ia, era na Barra 7 horas da Funda. manhã tinha que estar lá. Meu Saía Deus. daqui que horas? Era na Barra Funda, né? Era Barra Funda. Trem rápido igual hoje, né? É. Isso. E a gente Ar-condicionado. participou todos os dias, uma benção, sabe? Tremendo. E claro que Deus deixou para responder no último dia de, né? O 7º mergulho. Ele também é estrategista, né? Eu já tava com aquele pensamento assim, falei, acho que Deus não vai falar nada, não, acho que ele não vai confirmar nada, aí acabou por aqui. Aí tinha uma ministração, não lembro de quem que era. Eu acho que era o Trazendo Arca que tava Era o Trazendo a cantando Arca que na estava hora, né? cantando, estava louvando. E aí chamou o pessoal lá na frente, aquela ministração toda, e foi os dois lá, de mãos dadas e tal. Eu, particularmente, eu ouvi alguém, uma voz, não me lembro se era mulher ou homem, mas ele chegou atrás da gente e segurando nas nossas 2 mãos, assim, eu ouvi, eu sou o Deus que confirmo, bem assim. Engraçado que Eu não vi nem quem era. Engraçado que ela escutou isso. E eu escutei a pessoa, né, que foi ali usada por Deus falar em línguas, né? E eu escutava ela falar em línguas. Só que dentro de mim, como se fosse na minha mente, eu escutava nitidamente, sou eu o Deus que uno. Sou eu o Deus que uno. Que legal. Então, cara, foi E surpreendente. só um parênteses, nessa época você já tinha aceitado Jesus ainda? Não? Então, na verdade, eu praticamente sou que nem a Priscila, de Ah, berço legal. evangélico, né? Desde que eu me lembro de pequeno, de criança, meus pais iam pra igreja, né? Participava da salinha de criança, tudo. Aí teve um tempo que a gente se mudou, né? De Barueri, fomos para uma outra cidade e lá eles retornaram, né? Para o catolicismo e aí a gente ficou na igreja católica, mas daí pra frente não. Sempre afastado da igreja, tudo. Quando eu conheci a Priscila, eu tava num período de afastamento também da igreja, né? E demorou pra eu retornar. A gente fez esse propósito, tudo, mas mesmo assim eu tive muita dificuldade em permanecer. Ah, legal. Isso, e só que quando eu ouvi isso, Deus falando, eu sou o Deus que confirmo,
Isso embasou todo o meu processo. Show! E nesse processo, galera, como que surgiu a batalha? Como que a batalha entrou em vocês? Hoje, para quem não sabe, né, vamos contextualizar aqui, eles são os pastores de batalha espiritual e conta um pouquinho pra gente como que caiu isso no colo, depois de todo esse processo passou, quando teve o estralar de Deus, falou, batalha! A gente falou um pouquinho sobre chamados, né, nos outros anteriores aí, e a batalha espiritual aí, vamos chamar assim, contextualizar que é um chamado de vocês, como que teve esse estralar de Deus aí? Na verdade eu demorei um pouco para entender, né, esse estalar que nem você falou, Joanes, porque a gente vivia processos, que nem a Priscila falou, são processos, né? A gente começou a nossa história errada, então a gente passou muito processo, e demorou a entender que isso era uma batalha. Até que ponto era resultado das nossas escolhas e até que ponto era a batalha em si, né? Mas quando a gente começou, aqui no nosso ministério, começou a falar sobre batalha, a gente começou a ter o interesse na área, né? Principalmente eu, a Priscila não tanto, mas ela me acompanha nisso. Eu comecei a identificar na minha vida, na nossa vida, os pontos de batalha. Opa, é assim que acontece, é assim que o mundo espiritual atua. E aí, nesse momento que começou a batalha fluir na minha vida, com uma certa resistência, porque eu já tinha um chamado, mas aos poucos eu fui, vamos dizer assim, eu fui sendo moldado por Deus e permitindo Passou por um processo pelo para depois... processo para poder chegar Bem onde legal. é isso mesmo. E aí, como foi esse processo? Doloroso? Foi um processo, Muito, como você já adiantou, um pouco mais demorado, né? muito. Mas por conta da sua resistência, você resistiu muito? Sim. Ou porque Deus permitiu que você passasse esse processo? Então, eu entendo da seguinte maneira, que primeiro ponto sim, porque eu resisti bastante, mas essa resistência, eu sempre falo assim, que foi parte do meu processo. Deus permitiu que eu resistisse. Porque quando legal. ele não quer que você resista, ele faz que nem ele fez com Saulo. Ele tem um encontro e muda a história do cara naquele momento e acabou. Na mesma hora você é outra pessoa. Mas Deus permitiu essa resistência em mim para que eu pudesse ter mais processos e mais experiências. Para entender como que funciona. Né? O chamado de cada um, na verdade, é assim. Você vai identificar com a sua própria vida. Tudo que está acontecendo, você vai entender que é um preparo para o seu chamado. Ah, legal. E aí, ó, já vou deixar aqui o merchan, tá, galera? Mandem perguntas no nosso Instagram, Tony já falou aqui. Uma das perguntas que mandaram pra gente aqui dos nossos inscritos maravilhosos foi: é possível estarmos isentos de uma batalha espiritual? É possível você não participar? Não. Não é possível, tá? Porque assim, a gente, desde o nosso nascimento, a gente já tá inserido nessa batalha, tá? Parece meio praxe, meio, né, que todo mundo fala, mas você nasceu, você tá entre essa batalha do bem e do mal. A diferença é de que lado que você vai ficar. Se você quer ficar do lado de Deus ou do lado do inimigo. Não tem como você se isentar da batalha. Você está num campo de batalha. Imagine você hoje, você que está nos assistindo aí, que você é um soldado de um exército de um país, do Brasil, vamos dizer assim. E você vai pra batalha, vai lá no Afeganistão e tá essa guerra acontecendo. Cara, você tá lá, no campo de batalha. Ou você se prepara e ataca, e investe e vai pra cima do seu inimigo, ou você fica lá na frente, na linha de batalha e acaba morrendo. Que é isso que acontece. Não tem como ser. Né? A Bíblia vai dizer em Lucas 11:23, aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Tem um lado, você tem que escolher. Não tem isenção, não tem em cima do muro. Não tem, então não tem opção, viu? Pastor falou, não tem opção. Afinal, brincadeira. Até que tá rolando uma piada interna aqui nos estúdios, irmãos, que não tem como derrubar quem já está caído, não é mesmo? Essa aqui, ó, eu sabia que ia encaixar isso no momento oportuno. Nossa hashtag, hein? Essa é a Não, nossa hashtag. brincadeira. É importantíssimo a gente entender isso, porque, assim, teve um divisor de águas, a gente entende que teve um divisor de água na vida de vocês, já até emendando na próxima pergunta que fizeram. Mas muitas pessoas hoje acreditam que, beleza, eu aceitei Jesus, mas eu não quero
ter nenhum tipo de prova. Quero ficar aqui de boa, o diabo não mexe comigo, eu não mexo com ele, cada um segue a sua vida. Né? Ela se engana, né? Porque não é o fato de você ignorar a batalha que ela não exista. Você é só uma vítima. E você vai sofrer os ataques sem saber o que fazer. Sem saber por que você tá apanhando. Então é só um engano. Na verdade, o conhecimento é a sua arma. Se você não sabe, você é a vítima. É até bacana isso, porque é uma coisa que eu uso bastante. É a respeito é relacionado a conhecimento. Fala Que mais perto do conhecimento. microfone, Melinda. Oh, desculpa, Ajuda a desculpa. gente. É relacionado a conhecimento, que o conhecimento liberta. E, e a gente tem os cursos agora vocês estão dando aula aí de batalha espiritual para iniciantes. E muitas vezes a gente trava a batalha e sem o conhecimento você fica dando aqueles murros em ponta de faca à toa e pensa que é algo que sempre é o inimigo que tá se levantando e você buscando um conhecimento, você vai saber discernir melhor ali e saber lidar com a situação. E eu quero que vocês falem um pouco sobre também a autoridade, o que mudou desde que vocês reconheceram assim, isso é batalha espiritual e eu vou estudar e o que mudou. Experiências também que tiveram dentro do lar, ou seja, na igreja, alguma coisa relacionada a isso. Tá, relacionado à autoridade, é o que a gente sempre fala, né? Conhecimento, ele é luz, né? Ignorância é trevas, é falta de luz. Então, quando você começa a estudar, você começa a entender. Entender o quê? Como o inimigo atua, né? E com autoridade, nós sabemos, Deus entregou, tá na palavra, né? Farão coisas maiores do que eu. Só que assim, tudo bem, você tem autoridade, só que como que você usa essa autoridade? Você tem que ter esse ensinamento, você tem que entender e aprender a usar essa autoridade. E foi nesse momento que, através dos cursos do conhecimento, livros que a gente buscamos, curso com o nosso pastor Ronaldo Costa aqui, que a gente foi entendendo como que funciona a batalha e colocando em prática primeiro na nossa vida. Identificando no nosso relacionamento, na nossa vida familiar, como que o inimigo estava atuando na nossa vida e até mesmo, muitas vezes, através de nós, de escolhas erradas que fazemos. E você começa a identificar isso, aí você, opa, eu sei que aqui eu tenho que mudar isso, eu sei que aqui tá errado. E aí você vai adquirindo experiência e fluindo na autoridade. Você aprende a usar essa autoridade, que não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Bem legal isso aí, saber. É interessante isso aí, saber. E fazer uma pergunta polêmica aqui. Polemizar esse negócio. Não. Sem pergunta polêmica. Aparecido responde. Aparecido responde. Não, É o momento dele aparecer agora, hein? Não, vamos lá. Uma curiosidade que me surgiu aqui. Pra vocês, qual que é mais difícil, a batalha mais difícil? Uma infantil ou uma adulta? Deixa eu contextualizar aqui. O que é mais difícil enfrentar hoje? Um pedido de ajuda de uma criança ou de um adulto necessitado? Meu ponto de vista, nesse contexto que você está trazendo, o pedido de ajuda de uma criança ou de um adulto, eu acho que de uma criança. Porque assim, você precisa de um respaldo dos responsáveis, do pai, da mãe. O que acontece? Tem muitas crianças que ela vem para a igreja, ela participa aqui do culto, do culto teen, só que assim, o pai e a mãe não estão inseridos aqui. Eles não participam da igreja, eles não frequentam, eles deixam a criança vir. E você sabe, você está ali junto, está cuidando da criança, ela pede aquele socorro, aquela ajuda, e na maioria das vezes a gente não consegue ajudar de uma forma ampla, por quê? Porque a gente esbarra nos pais, né? No pai e da mãe, na autorização deles. Não tem como. Agora, um adulto não. Um adulto, quando ele pede ajuda, ele já é adulto, ele já responde pelos seus atos, é mais simples nesse quesito, né? De autorização. Mais simples se ele pedir ajuda, né? Sim. Tem aqueles casos que vocês identificam, né? Que é só para chamar atenção. Então, tem vezes que eles pedem ajuda, mas na verdade eles não querem ajuda, eles só querem ser... Notados? Isso, eles querem ser amparados, eles querem que alguém dê atenção, que alguém ore por eles, que alguém... Aí entra, sabe, talvez fique até a junto. carência, né? Isso. A falta de paternidade. E aí você talvez. olha pra pessoa, é difícil você chegar nele e falar, querido,
para de graça. Para de graça. Vai, mostra é aí demônio, pouquinho. Entendi. Esse discernimento vem com o tempo? Você... Não, vem com o Oxe, tempo. vem com o tempo. Vem com o tempo. Você vai amadurecendo conforme você vai guerreando, né? Conforme você vai apanhando, vai caindo, levantando, você fala, eu aprendi, dessa vez eu não caio. Teve uma época atrás que eu tive uma visão e o inimigo ele foi na minha casa me ameaçar. Ele me ameaçou. Ousado, hein? Diretamente, assim, ele me ameaçou. Mostrou várias áreas da minha vida, assim, que ele ia mexer. E eu acordei, assim, 5 horas da manhã, ele ia sair para trabalhar e eu fiquei tão indignada e eu peguei a Bíblia e eu abri em Apocalipse 18, 19, 20 e 21 e eu li na minha casa, eu li em voz alta, porque eu queria falar, você está me ameaçando, mas esse aqui é o seu fim. É aqui que você vai parar. Boa. E eu li em voz alta para que ele escutasse. Tipo, ele veio me ameaçar, mas o fim dele está determinado, o meu não. E isso é uma maturidade, porque em outros tempos eu ficaria com medo. Olha que legal. Isso aí é uma experiência. Legal, assim, a experiência, né? Que você vê que você já tá madura quando passa por uma experiência dessa, né? Imagina o inimigo indo na sua caixa acordar lá, Tony. Acordada, não me acordou, mas me viu acordada. Já tive umas experiências assim, cara, surreal. Já um certo tempo eu e a Pri tava trocando esse papo. E queira ou não, a gente é leigo muitas vezes que a gente pensa ali que o inimigo vai agir só em tal área, mas quando a gente dá uma liberdade ali para ele mexer, seja na área sentimental, na área financeira, ele quer só uma brechinha, né? Na verdade, é só uma brechinha que ele precisa para fazer um rebuliço na sua vida. E eu já tive algumas experiências assim bem pesadas, na verdade, de ver coisas mais ou menos, mas isso aí fica para um próximo episódio. Segunda parte. Então, até relacionado à experiência, eu queria que vocês falassem um pouco, contassem pra gente experiências que vocês viveram assim sobre o espiritual, tipo visões ou sentir uma coisa e já prevendo algo, ou antecipar, sentiu que ia acontecer algo, já se posicionou ali e depois teve todo um desenrolar. Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre isso. Cara da visão é o aparecido. Você acabou de falar que teve uma visão aí. Cara da Olha, visão. ó. Visão plena. O homem das visões, né? Cara, já tive muitas experiências nessa área, mas assim, uma experiência que eu gostaria de compartilhar foi uma noite em casa, a gente estava dormindo e, cara, eu tive um sonho. Deus me mostrou num sonho a situação na vida de uma pessoa, né? Uma pessoa que naquele momento eu estava cuidando, era meu discípulo, meu filho amado. E, cara, Deus me mostrou a vida dele desde a infância, coisas que aconteceram na infância dele, né? Naquele processo de tratamento que eu não sabia de nada, ele não abria muito. E aí eu entendi o porquê dele estar naquela situação depois desse sonho. E, assim, cara, na verdade eu falo sonho, mas assim, foi uma batalha. Deus me permitiu naquela noite eu travar uma batalha, porque eu fui em um lugar, eu resgatei ele desse lugar, e quando eu tirei ele desse lugar, que era uma pessoa adulta, quando a gente saiu desse lugar, ele era uma criança. E tava todo sujo e tal. E Deus me deu a revelação por trás daquele sonho. Levantei, acordei a Priscila, falei, tive um sonho assim, assim, assim. Oramos. Na época eu tinha meu discipulador, pastor Alex. Eu escrevi tudinho para não ter o perigo de perder essa revelação. E voltei a dormir. Voltei a dormir. Quem teve a revelação, quem teve outro sonho foi a Priscila. E ela via. Do mesmo? Não. Não. Conta a sua parte, amor. Eu ouvi lá na entrada da minha casa o trinco abrindo, o ferrolho abrindo assim. E Eu não sei agora. É outra piada Outra interna, piada tá, interna, galera? pessoal. Um dia a gente vai soltar os bastidores aqui. A gente tem que começar a gravar desde a montagem making do off. estúdio. Isso mesmo. A gente... sim. Vamos Não aí. há ferrolho, não há ferrolho. Eu escutei abrindo assim o portão da minha casa, ele entrando
o espírito, né, que eu não via, não consigo ver, mas eu sentia ele entrando assim, ele mexendo nas minhas coisas da cozinha, e ele ia pra sala e ele ficava ali, eu acordei e eu falei pra Aparecida, ele entrou aqui e ele tá na sala. Era nítido, a gente sentia, cara. Eu falei, ele tá na sala, vai ter que orar. Era 3 horas da manhã e a gente foi chamar o intercessor da época, né, que morava na casa de baixo, que era o meu irmão. Que era vulgo Que era o cunhado da Joe. Aparecida. Joe. Diácono Joe, a gente vai também estar trazendo ele Em aí, breve. nosso líder de intercessão agora da igreja. Meu Deus. Forte. Então já dá pra gente pôr uma balança que é algo familiar aí. A família já tá ligada. Foi algo que os dois trabalharam ali junto. Deus estava Isso. revelando para ele algo sobre o processo do discípulo dele. Isso. Enquanto ele estava ali escrevendo o sonho para mandar para o discipulador dele, eu cochilei. E acabei entrando nesse mundo espiritual, assim. E aí a gente teve que acordar e combater. E É. aí subiu o Joe, morrendo de sono, 3 horas da manhã. E a gente foi orar. Eles foram orar. Cara, a gente orou no Até quarto, sair. da cozinha, mas assim, tranquilo. Mas quando chegava na sala, era nítido, a presença do inimigo era muito forte. E de verdade a gente guerreou. Na verdade, o que eu entendo dessa experiência? Deus me permitiu essa batalha espiritual, né, na vida do meu discípulo. Deus nos deu a vitória. Só que o inimigo achou ruim e foi tirar Afrontar. satisfação. Ele foi afrontar. Ele falou: não, peraí. Entendeu? E só que ele não veio em cima de mim, ele não veio me afrontar, ele foi Onde ele atacar poderia naquele te momento, atingir, se né? ele poderia me atingir. Ele foi aonde ele me atingiria, entendeu? Que foi Legal. a Priscila. E o legal de vocês falaram dessa experiência é que quando vocês falavam, eu me lembrei de um filme que eu assisti recente, né? O pessoal já assistiu faz tempo, A Cabana, mas eu Cabana é assisti forte. recentemente. E é nítido a mensagem do título, pelo menos no meu modo de entender, que depois do acontecido com aquele rapaz, enquanto ele não passou pelo processo, ele ficou preso, a vida dele ficou amarrada. Sim, E o Aparecido agora compartilhando isso, veio a mesmo entendimento, que enquanto o discípulo dele, desse vulgo discípulo, não tivesse passado por esse processo de libertação, a vida dele ainda estava parada. Sim. E aí ficou muito claro que quando ele entra homem e sai menina, é exatamente isso, onde a vida dele parou. exatamente. E olha Lá quantos anos atrás. passaram. Então, assim, é muito importante a batalha, a gente entender isso com os pastores de batalha espiritual, que às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que trazem traumas e que nos param no Que você processo. acha que você superou. Você fala: não, aconteceu há tanto tempo, eu superei. Mas peraí, te traz dor, te faz sofrer de novo quando toca no assunto, quando você lembra. Então, realmente você superou, você não foi curado. Precisa passar por esse processo de cura. A cura é o quê? Abrir novamente a ferida, passar os medicamentos corretos, que isso é Jesus que faz, o bálsamo passa ali e cura de dentro para fora, a ponto de você falar do assunto, ver a pessoa, se for o caso, e aquilo não te trazer mais nenhum tipo de tristeza, de agonia, de, né, algum sentimento nesse sentido. E aí, já entrando nessa daí, como que a gente identifica os sinais que uma pessoa está precisando desses aí? Cara, Porque nós entendemos aí, nós estamos aqui para aprender, tá? Que as pessoas dão sinais quando elas estão Sim. precisando, né? Às vezes não é o grito de socorro que já vai ser identificado, às vezes são sinais que passam, né? Cara, eu falo sempre assim, o mundo espiritual ele reflete muito no mundo físico. Então, você olha para as pessoas, você vê que tem alguma coisa errada aqui no físico, entendeu? Tem alguma área da vida dela que ela não vai legal, que não dá muito certo. Aí você olha para a vida da pessoa, a pessoa está se esforçando para se manter num casamento, por exemplo, né? Área sentimental. Mas aí você começa a conhecer e você vê que ela se esforça, mas que os pais dela também passou algum processo, e você vai identificando. Tudo que é espiritual, ele reflete no mundo físico, entendeu? Doenças, entre outras coisas. Então, é uma forma simplificada de dizer como identificar. Se você viu que a pessoa tá com alguma dificuldade, cara, com certeza tem um problema espiritual ali acontecendo. Algo que pode ser muito profundo e que só tá refletindo ali. Mas quando você entrar, para você tratar e cuidar, você vai ver que tem um buraco bem grande aí. Talvez ela esteja com uma enfermidade que esteja refletindo um trauma Isso. do passado. Então, assim,
A gente fala que tudo é espiritual, né? Tem gente que fala, não vamos espiritualizar tudo, mas se você for analisar, tudo é espiritual. Verdade. Então tá refletindo hoje na vida dela uma enfermidade e ela não consegue ser curada daquela enfermidade. E se você for analisar, existe rejeição, abandono, existe tantas coisas que afetou ela e ela tá expressando, o corpo dela tá expressando isso. Uma pessoa com medo. Não é normal ter medo. Não é normal ser uma pessoa que não consegue agir em função do medo. É algo espiritual. Então você vai identificando coisinhas assim. E aí você vai se aprofundando. Tem que conversar, é um É um processo, né? processo de, Até de você tratamento. chegar lá na onde é essa porta aberta. Só para exemplificar isso, a Bíblia relata, né? A mulher do fluxo de sangue, ela tentou de todas as maneiras, gastou todo o seu dinheiro, todo o seu tesouro, procurou cura e não encontrou. Ah, mas pastor Aparecido, o senhor está me falando de uma cura física, sim. Mas a palavra relata que quando ela tocou nas vestes de Jesus, ele fala que de mim saiu virtude, saiu dele algo. E essa virtude é o quê? É a cura. É o Espírito Santo de Deus que entrou na vida daquela mulher e curou algum trauma, algo que ela tinha na vida dela, e aí foi manifestado no mundo físico a cura física, mas primeiro ela teve uma cura no espiritual, aconteceu primeiro no mundo espiritual para depois refletir no físico. Vocês falaram aí algo bem bacana, surgiu uma curiosidade. No último acampamento que a gente montou aqui na igreja, eu ministrei um pouco sobre medo, que eu vejo também uma geração que tem muito medo de se relacionar, de constituir família, casar, esse tipo de coisa. Eu vejo muito, na faculdade eu vejo muitas pessoas, eu quero estudar, ser bem-sucedido, mas não penso em casar, acho que casamento é dor de cabeça, realmente tem medo. E pode ser que essa pessoa esteja presa, até em uma herança, vamos dizer, familiar, algo que ela se baseia dentro da casa dela, vê os pais brigando, os avós separaram, os pais já separaram essa prisão espiritual tá seguindo, passando de geração em geração. Sim, isso acontece. Passa de geração para geração. Eu vou falar da minha experiência pessoal, né? Boa. Cara, por parte da minha família, eu vejo aí o casamento dos meus pais, é um casamento que foi bem conturbado. A gente vê nitidamente o inimigo lutando para destruir. Dos meus avós, por parte de mãe, que eu tive uma certa proximidade, né? Eles ainda eram vivos, então eu acompanhei um pouco. Por parte do meu pai, eu não sei. Mas aí eu venho analisando, depois que a gente começa a ter esse entendimento de batalha, como funciona, como eu disse, você olha primeiro para a sua vida, você começa a identificar, poxa, peraí, eu sou filho de 6 irmãos comigo. E você vê o casamento dos meus 6 irmãos, todos eles passaram processo. Mas, pastor, Aparecida, é normal passar processo no casamento, porque ninguém, sabe, todo casamento acontece. Não, peraí, tem alguma coisa errada. E aí eu vim identificando, opa, tem. No caso da família da Priscila também, né? Tem esse processo, a gente analisa e vê ali o pai dela, os avós dela, você vê que, cara, o inimigo lutou muito grande com essa parte, tanto na vida dela quanto na minha. E não era de se esperar que não, né? Ele lutou muito, Seriam flores, não foram entendeu? flores. Não foram. Aí a gente parte daquele momento, mas vem o hereditário? Veio. Mas também veio pelas nossas escolhas, que a gente começou errado. Então há o quê? O direito legal que nós demos para ele atuar na nossa vida, mas também veio esse espírito familiar que passou de geração em geração. E também existia um trabalhar do inimigo para impedir hoje A gente está aqui o que hoje existe, que é o Ministério de de Batalha. batalha. E, tanto que ele lutou para que a gente não chegasse a conhecer essa área. E quando eu conheci essa área, eu pensei assim, caramba, quantos anos eu fiquei sem saber o Dentro porquê da que eu igreja. era assim, o porquê que acontecia isso comigo, por que a gente era assim. E é libertador. É uma coisa que, na minha opinião, deveria ser divulgada em todo lugar. Estamos aqui. Por isso, Essa pessoal, área da vocês que estão batalha. assistindo aí, ó, Compartilhe compartilha, com alguém que você acha que curte, tem algum problema. manda no grupo familiar aí, começa a identificar e se precisar estamos aqui. E reforçando, gente, no Instagram da igreja tem um link, esse link já está ativo, tem lá o setor lá de batalha espiritual, de família. Você que tem uma dificuldade, seja na área familiar, na área de casais, na área infantil, seu filho apresenta algo que é fora de um padrão, vamos dizer assim, para uma criança da idade. Tem pastores lá que vai te aconselhar, vai fazer um tratamento aí
com você. E também temos o setor de batalha espiritual, que vai cair no WhatsApp da pastora Pri. E se for homem, tem um pastor Aparecido, você é direcionado. Vocês falaram também sobre essa questão hereditária, e é algo bem crítico, mas também a gente vê hoje tudo muito avançado, tudo muito rápido. Eu queria entrar um pouquinho em questão da área sexual. É possível a pessoa, digamos, herdar um demônio, uma potestade, algo do tipo, através do ato sexual, mas algo que é mundano, vamos dizer assim? Eu tô no mundo, me relaciono com uma pessoa e aquilo que ela tá trazendo eu absorvo, não vem pra mim, mas fica compartilhado, porque queira ou não, ali é um derramamento de sangue, né? Como a Sim. gente fala. E ali, queira ou não. E é algo que é cientificamente provado. Não é. Tem a Bíblia, mas é algo cientificamente provado. Quando você se relaciona com uma pessoa, você leva micro-organismos dela pelo resto da sua vida. Sim. E isso é algo assim que se a gente for falar, tá bem escandalizado hoje em dia. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Uma área que o inimigo ele atua muito, tá? Não só a parte científica como o Tony trouxe pra gente, mas a Bíblia relata, né, que Deus fala: iniciar a sua mulher e tornar-se-ão uma só carne. E se tornar uma só carne é como se você estivesse verdadeiramente ligado. Na verdade, você está verdadeiramente ligado com essa pessoa. Então, eu sou casado com a minha esposa Priscila, nós temos uma ligação de alma, né? Então, você pode perceber que na maioria dos casais, um tem um pouco dos trejeitos do outro, do jeito que Cara fala, de um, focinho de entendeu? outro, né? Como se fala. Entendeu? Você acaba pegando, mas é pela convivência? Não só pela convivência, é porque sua alma está ligada com a da pessoa. Só que aí imagina, aí eu me separo dela e vou me relacionar com outra mulher. Eu tenho partes da Priscila na minha vida, como a Priscila tem partes de mim. E aí eu me relaciono com outra pessoa, com outra mulher. Eu vou ter partes dessa mulher na minha vida e ela vai ter partes. E aí você começa a se desfragmentar. A gente sempre usa um exemplo muito simples, que é você colar um papel, uma cartolina de uma cor na outra. Você colou e depois você tenta tirar. Quando você tira, você não consegue deixar perfeito. Sempre um lado vai estar com um pedaço do outro. E é uma área que o inimigo atua muito. Por quê? Ele desfaz você. Ele desfaz toda a sua estrutura, o que você tem. E como o Tony perguntou, sim, se aquela pessoa que está no mundo, ela não conhece a Cristo, cara, o inimigo está usando, tá atuando através da vida dela ali, né? O mundo jaz no maligno. E aí ela está se relacionando com várias pessoas. Ela está dando direito legal para o inimigo atuar nessa área. Porque tem pessoas que nunca conseguem um casamento por causa disso, que se relacionaram com tantas pessoas que hoje não sabem. Tem pessoas que se perguntam, quem é você? Ela não sabe. Por que ela não sabe? Porque ela é um pouco de cada um. Isso Entendeu? é uma pergunta até muito difícil de se responder, né? A gente pergunta, quem é você hoje? Quem é você? É uma pergunta. Eu sei a resposta porque eu tenho um livro, brincadeira. Não, mas eu gosto muito de ler filmes e ler filmes não, eu gosto muito de ver filmes e ler livros, mas é bem legal que tem um filme, Quarto de Guerra, que Top demais. relata muito isso, e tem os livros, né? E em um dos livros, na verdade não desse filme, pra não falar bobagem, é do mesmo diretor, mas o nome do filme é Mais Que Vencedores. Assistiu também? Também. Top também. E aí desse filme tem um livro chamado, tem um dos livros que é direcionado ao público masculino e tem um direcionado ao público feminino, e o masculino, o título é Quem é Você? E é muito interessante, você começa a ler ele, você começa a entrar em crise. E aí eles têm um livro um pouquinho menor, que é Quarto de Guerra mesmo, que aí você começa a analisar dentro da sua vida. Você vira um investigador. E aí é muito legal que o livro, posso até trazer no próximo podcast, mas sem fazer propaganda, mas é muito bom. Mas é muito legal que você comece a identificar que no livro ele vai relatar que você é um investigador e um crime aconteceu. E aí dentro do crime ele começa a levar você a uma investigação dentro de si mesmo. Olha só que louco. Nossa, você se entra no papel de investigador e sai da sua vida e você vai analisar a sua vida de um outro ângulo. E aí, cara, você começa a criar perguntas que você fala, mano, eu sou isso, não, eu sou aquilo, não.
quem sou eu na final? E aí é muito E interessante. se você tem uma vida ativa sexual nesse mundo aí liberal, você é um monte de gente. Você tá, Fato. De fato, de né? fato, de Você tá fato. reunido com um monte de fragmentos de almas e você vai perdendo a sua identidade. E aí a Exato. pessoa entra em crise e aí chega aqui o pastor Aparecida, a pastora Priscila, pra, pra gente poder ajudar ela a entender e a restabelecer todos os fragmentos que ela perdeu no caminho. Galera, falar aqui um pouquinho, esse papo tá bom, mas antes, não menos importante, falar um pouco dos nossos cursos que nós temos aqui na igreja, né? Todo domingo de manhã, a partir das 10h30 da manhã, a gente tem curso de membresia, tem curso de maturidade, tem curso de TLC e também temos curso de batalha espiritual. E eu nem te falo quem são os pastores, hein? Joga no ar, Batalha Espiritual nível 1, e para aqueles que já são um pouquinho mais avançados em Batalha Espiritual, tem as sextas-feiras, Pastor Ronaldo também que conduz essa batalha nessas aulas, que é de fato uma batalha, né? Mas só para reforçar, então você que tem interesse de aprender um pouquinho mais sobre esse bate-papo que nós estamos conversando aqui, compartilhando essas experiências que nós estamos compartilhando, segue aí. Todo domingo de manhã, aqui no nosso prédio local, Avenida Nicolau Maevski, número atual 564. Repita. Rua Nicolau Maevski, número 564, Jandira, São Paulo, Brasil. Top! Salva de palmas. Só assim, É brincadeira que o nosso diretor fica doido ali, usando fone de ouvido. Mas vamos lá, galera. Deixa eu fazer uma pergunta aqui e eu encerro as minhas participações. O Tony falou que tem duas quentinhas só ali, curiosidades. Mas como identificar quando um sonho é sonho ou um sonho ele tem algo a mais, uma visão de Deus? Então, Então, eu sempre sonhei muito, muito. No sentido literal e no figurado. Sempre sonhei muito. E aí a gente vai adquirindo uma certa experiência. E a primeira coisa que eu vejo, assim, para você diferenciar um sonho do outro, é que o sonho, quando você acorda e você não se lembra, não era espiritual. vai falando aí que eu vou fazer um stories aqui, hein? Continua. Quando você acorda e você não se lembra do sonho, é porque ele não é um sonho que o Senhor te deu para algum propósito. Então, geralmente, a primeira dica é essa. Você vai lembrar. A segunda, ele vai te dar o discernimento. Ele vai te dar o discernimento na hora ou depois de um período de oração que você vai pedir para você poder entender. Mas esse sonho, ele vai te explicar. Por mais que ele seja simbólico, ele tenha símbolos assim que não é cotidiano, Deus vai te mostrar o que ele significa. Então, se você sonhou e nada aconteceu, é barriga cheia. É isso aí. Bom, eu queria também falar pra vocês, eu tive algumas experiências com sonho também, e é algo assim bem incrível que você fica, será se eu tô imaginando ou será se é verdade mesmo? Mas era muito real, gente. Eu fico até emocionado de lembrar que ali era um momento assim que eu tava muito, muito coladinho no pai. E eu me lembro como se fosse hoje que eu deitei assim em uma tarde. Ah, mãe, eu preciso descansar. Eu fui dormir um pouquinho à tarde. Que é gostoso, né? Aquele sono à tarde. Aparecido gosta. O pastor Aparecido gosta. Sempre depois do almoço, é de Tem lei. experiência É de nisso. lei. Fala com propriedade, né? E o Senhor me levou ali em uma atmosfera de glória e eu vi ali ruas de ouro. Gente, foi algo assim tão forte que minha mãe tentava me acordar e eu falando em línguas, dormindo, ó, eu até fica lacrimejando, que é algo assim surreal. E é incrível que quando você acorda, você quer contar pra todo mundo, né? E, Você quer que todo mundo sinta aquilo que você viu e você não consegue guardar só pra você. e foi algo bem bacana mesmo, de verdade, que a partir daquele momento eu falei, se foi isso que eu vi no meu sonho, eu quero voltar pra lá, entende? Que eu vi assim um lugar tão lindo. Olha como é que eu tô, cara. Eu vi um lugar assim tão lindo, aquela paz assim, sabe?
que nada te perturba. É muito bacana essas experiências que a gente tem. É, eu queria fazer. Até perdi meu raciocínio. É boa as experiências quando é boa igual a sua, né? Porque Sim, 90% das vezes é a parte Negativa. negativa Eu do também mundo tenho. Eu espiritual. fico com essa parte, essa margem aí. Essa é a parte E aí, que Jesus? mais a gente consegue ver. E aí, Jesus, é igual eu vi esses dias, né? Tudo bem, Jesus, você falou que o choro ia durar uma noite, né? E a alegria virá pela manhã, né? Mas já passaram tantas noites. Eu não quero te expressar, não, mas quando que vai ser esse dia aí? Mas é só Bom, pra... eu vou fazer uma pergunta aqui que bem bacana. É, o Aparecido tem uma visão mais aberta, né? Diferente da Pri. Quero que ele conte uma experiência quando ele de verdade reconheceu que tinha a visão espiritual aberta e como que foi o impacto. Porque no meu caso, particularmente, foi algo assim bem assustador, entende? Eu não sei se eu era muito novo para isso, mas eu acredito que o Senhor não vai me mostrar algo que eu de fato não esteja preparado. Sim. Nos olhos Tony, nos olhos humanos ali eu me via despreparado para aquilo. Mas após essa experiência eu falei, pô, Senhor, já tive algo diferente em ti. E obrigado por confiar em mim. Queira ou não, é algo assim gratificante que o Senhor te confidenciou, te entregou aquilo que ele vê potencial em você. E Exatamente. se ele te entregou é pra algo, tem um propósito, né? Antes de falar sobre a minha visão sobre vista espiritual aberta, é assim, a Priscila ela não vê, ela não tem vista espiritual aberta, mas ela sente, cara. Ela sente de uma maneira que, assim, eu acredito que é até mais incrível do que você vê. Porque o que você vê é fácil. Você discerne e pronto, acabou, você tá vendo, você sabe o que tá acontecendo, mas ela não, ela sente, cara. E é legal porque, assim, tem vezes que eu estou tendo a visão, mas ela tá tendo direcionamento através do Espírito Santo, né? Nas ministrações que a gente faz. Cara, a vista espiritual aberta é desde pequeno. Cara, eu já vi muitas coisas desde pequeno. E eu lembro de um episódio que aconteceu, meus pais eram da igreja, e eu tinha que dormir com a luz acesa. Porque apagavam-se as luzes, gente, o que eu via de demônio, sem brincadeira, era surreal. Era surreal. Só que todos eles partiam de um objeto que tinha em casa. Era um copinho, tipo um copinho que minha mãe guardava as canetas. Mas era esculpido num copinho de madeira uma coruja. Normal, um objeto normal. Mas de noite, aquele olho daquela coruja, ele acendia num tom de vermelho tão forte, eu via saindo um monte de coisa. E eu gritava, desesperado. Na época, meus pais estavam na igreja e chamaram os irmãos para orar. Naquela época, muitos anos atrás. Oraram e falaram que tinha que jogar o objeto fora. Jogaram e realmente passou. Mas eu não tinha esse entendimento ainda que era vista espiritual aberta. No decorrer da minha vida, Deus me mostrava muitas coisas. Gente, detalhe, não, 99,9% Isso é bom. Isso não aqui é vai ter anjo, falar. tá? Isso que eu ia falar. Pô. Não me perguntem como que é um anjo, se ele é alto, loiro, musculoso, que eu não sei como que é um anjo. Ana, só um parênteses assim, é essa pergunta e a outra então você sai na rua, você vê tudo, tá Não, enxergando tudo que é não, tipo de mulher. O que tem atrás de mim? Não, tem pessoas que chegam pra mim e falam assim: o que você tá vendo? Eu tô vendo você. Não, mas o que você tá vendo no mundo espiritual? Não tô vendo nada. Por quê? Porque não é algo que. Eu sei que tem pessoas que têm isso, que é vista espiritual aberta direto, que anda na rua vendo demônio e tudo. Não. Graças a Deus, eu vou dizer assim, eu não tenho esse nível de vista espiritual aberta, mas Deus ele me mostra quando é necessário. Deus me mostra pessoas em situações, como já mostrou muitas vezes, de pessoas, por exemplo, dentro da igreja, passando um processo tão grande dentro da casa, mas não compartilha, não fala, e Deus me mostrar isso, a pessoa orando, a pessoa falando com Deus, aquele momento de intimidade com Deus mesmo, que só a pessoa e Deus sabe. Como que você vai falar para uma pessoa algo da parte de Deus? Né? Geralmente Deus usa o quê? Deus vai te mostrar o que está passando na vida daquela pessoa. E aí Deus me mostra essa situação da pessoa orando, da pessoa chorando, e Deus me usa para falar nesse sentido. Mas visão espiritual aberta é isso. No meu caso, 99,9% de coisas do mundo espiritual relacionado a demônios, onde as pessoas estão presas, qual que é o demônio, qual que é a potestade, principado que está agindo na vida daquela pessoa. Anjos, poucas vezes que eu vi, né? E o start foi assim, depois que eu comecei a fazer
me interessar por batalha. Depois que eu comecei a estudar, que eu comecei a ter o conhecimento, aí que eu entendi que o que eu tinha, não é que eu sou vidente, não. É que Deus, pela sua misericórdia, me entregou um dom necessário para a área de batalha. É um dom necessário. A Priscila, ela sente, mas tem momentos que você tem que descer nos calabouços, vamos dizer assim, que você precisa ver o que você está fazendo. E isso é tudo no mundo espiritual. Mas foi nesse momento, o clique, o start de eu identificar que isso era um dom de Deus na minha vida, foi nesse momento que eu comecei a fazer batalha e entendi. Que legal. Gente, conversa tá boa, mas se você tá gostando, a gente pode colocar uma meta de like aí e fazer a parte 2. Quer fazer a última pergunta? Quer encerrar aqui e deixar pra parte 2, deixar eles curiosos? Você que manda Eu agora. vou fazer uma que é algo bem bacana, que, que agora eles, como a gente já tocou no assunto sobre aprender mais sobre batalha, agora eles fazem parte do corpo de pastores e professores, né? E eu queria que vocês falassem um pouco como é que está sendo a experiência agora de ser professores na escola ABA aí, que acontece aí na nossa igreja. De alunos a professores. Então, essa experiência é nova, né? Eu nunca dei aula assim desse jeito. Também não sei se eu tenho dom para isso. A gente né, tá tateando aí. A gente estuda para poder passar para eles, porque é um assunto muito complexo e surgem muitas curiosidades. Não vou nem Sim. dizer dúvidas, é curiosidades. Mas é interessante você poder iluminar o caminho das pessoas. Porque na nossa vez, a gente ficava assim. Aparecia um demônio à noite, ele vinha no nosso pescoço, e aí você acordava, você orava, e você não sabia como fazer, sabe? E aí você vai em livros, você pesquisa aqui, vai no seminário, faz isso, faz aquilo, e aí você pegar uma turminha, assim, iniciante, e você ir direcionando ela tudo que você precisava naquela época, é muito bom, sabe? Você entende que você tem um papel importante no reino, e aquilo que eu falei, tantos anos que eu perdi, hoje eu posso entregar isso para essas pessoas para que elas não percam tantos anos assim. Que elas possam resolver muitas coisas que estão travadas na vida delas. Cara, de verdade, tô muito empolgado. Não sei se eu tenho esse dom de ensinar, mas eu gosto da ideia de você transmitir conhecimento, de você passar aquilo que você aprendeu e evitar que pessoas passem por situações que você já passou, a não ser que Deus permita para a experiência. Mas que nem a Priscila falou, cara, eu queria tanto lá atrás, no começo da minha caminhada, ter enxergado e ter tido pessoas que me direcionassem para essa área, porque o meu processo seria diferente, né? Mas hoje, poder estar fazendo isso pelas pessoas, para essa turma aí, nós temos uma turma de 10 alunos super aplicados, cara, tô muito feliz de verdade. É uma satisfação grande poder passar esse conhecimento, passar aquilo que a gente já aprendeu, que a gente já viu, e estamos revivendo. Porque a gente precisa voltar lá atrás e relembrar o assunto, estudar de novo, porque assim, você vai subindo, vamos dizer assim, de nível, você vai passando, cara, tem coisas que é tão importante que você aprendeu lá no começo, que naquele momento ali na sua vida, lá na frente, você acaba dando uma esquecida, mas poxa, tá voltando lá e passar isso para a nova geração de guerreiros aí é uma honra. Gente, obrigado. Muito obrigado. Lisonjeado aqui. A gente que agradece. Agradecemos a Aprendemos oportunidade. muito. Extremamente. Gente, se inscreva no canal. Você que curtiu isso. Ative o sininho. Estou aqui morrendo de fome. O patrocinador chegou, mas eu só vou divulgar quando ele dá permissão. Amém? Deixar a parceria. Com vocês, fiquem à vontade. As perguntas. Fiquem com a vontade. Não se esqueçam de lançar perguntas. A gente em breve vai abrir membros aqui, grupo só de membros. Vou fazer algo exclusivo só para quem é membro do canal, para a gente poder Semanal. alavancar ainda mais o conhecimento. O mais importante é o conhecimento, como já foi falado aqui. Tá bom? Um grande beijo. Da minha parte é isso. Encerro por aqui. Pastores podem fazer os agradecimentos primeiro e logo em seguida eu encerro aí.
pastores. Eles estão cansados. Eu bem, agradeço, exato. gente, pela oportunidade. É uma honra estar aqui falando. Tô me sentindo muito famosa. E Sonho dela. Cadê? Sonho dela era ser aparecido. é, o meu sonho era ser parecida, mas eu nasci Priscila. Boa. Mas é maravilhoso você poder divulgar um assunto assim tão importante na vida das pessoas. Então, se você puder compartilhar, se você conhece alguém que tem algum problema que você acha que pode ser espiritual, manda esse link aqui para ela e Deus vai abençoar muito. Eu creio que essa ideia desse podcast aqui é exatamente para alcançar pessoas que talvez a gente não consiga fisicamente. Exatamente. Então, faça parte desse trabalho, desse processo. É isso, eu agradeço. Agradecer aí a equipe, né? Da Visão Plena. Ore por nós também. Joane, Obrigado. Tony, Por favor. Obrigado. pessoal aqui que estão nos bastidores, que o pessoal lá na telinha não vê, na mídia aí, dando um apoio. Nossa Honrado, diretora. honrado por estar aqui, poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento. E vamos pra cima, galera. Quem precisar aí, ó, o Tony já deixou, no nosso Insta tem lá os contatos. Precisar de ajuda nessa área, chama. A pastora Priscila vai estar respondendo. Se for algo um pouco mais específico, se for homem, eu vou estar respondendo. Estamos à disposição de vocês. E antes de finalizar, posso fazer algo? Pode ser. Glória a Deus. Só queria orar. Amém. Eu ia pedir isso. Na verdade, eu ia pedir duas coisas, na verdade. Eu só ia dar um spoiler que eles também fazem parte de Ministério de Louvor aqui na igreja. Verdade. Ninguém, Por favor, curta ninguém lá. valoriza o líder desse lugar. Já dizia Jesus que o profeta não tem. Cadê? E o segundo ia pedir exatamente isso, pra gente orar, pra gente encerrar isso aqui com uma oração, pra entregar algo profético pra essa galera que vai receber e assistir aí. E eu tenho certeza de transbordar na vida das pessoas. Perfeito, então só da minha parte, agradecer mais uma vez, pessoal todo engajado com esse projeto. Eu tenho certeza que isso aqui é um mover do Espírito Santo para a gente transbordar, fluir na vida de pessoas, como a pastora disse. E se a gente não tem como ir fisicamente, pessoalmente, a gente vai através da internet, uma ferramenta que veio para revolucionar. E seja abençoado, compartilhe com um amigo, primo, tio, cachorro, com quem você achar necessário. Gente, Todo velho, ser tá, que né? respira. Todo ser que respira, compartilha isso, gente. Um beijão, tenha uma semana abençoada e um restante desse ano aí. A gente tá na reta final, vamos dizer assim, desse ano. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo incrível na sua vida e toda a sua família. Amém? Pastores, podem ficar à vontade. Venha nos visitar, tá, pessoal? Por verdade. Já favor. foi passado o endereço aí. Venha nos visitar, nos conhecer pessoalmente, conhecer a nossa igreja, o nosso ministério. E se sentir à vontade, fique aqui conosco, por que não? Priscila? Quem vai dirigir a Deus a oração? Priscila, ela é mais sábia É? na oração do que eu. Amém. Cada um do seu ministério. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, em nome nós de estamos Jesus, aqui, Senhor, com um propósito clamamos a Ti, definido. Senhor. O Senhor sabe quais pessoas o Senhor vai preparar para ver Queremos te esse louvar, vídeo, Senhor, Pai. te agradecer, E eu peço a Senhor, Ti, Senhor, que o Teu por essa Espírito oportunidade, Santo venha Senhor, atingir, de Senhor, o estarmos coração, aonde quer que falando elas do Seu estejam, reino, ó Senhor. Deus. Que elas possam Sim, ter Pai. a oportunidade, Senhor, de Sim, alcançar Deus. esse conhecimento, Em de nome alcançar, de Senhor, Jesus, essa Senhor. luz Nós que pode profetizamos, tirar ela Senhor, dessa prisão que ela abertura de está, mente, Senhor. Senhor, de Obrigado por entendimento, estarmos Senhor, na aqui. vida de cada Que o um Senhor venha assistir, rever, ó Senhor, Deus, esse vídeo, podcast, Senhor. Em Todas nome as de pessoas Jesus, que Pai, eles todos aqueles trouxerem que aqui, Senhor, que sejam instrumentos, ó visualizarem Deus, esse podcast, na vida, Senhor, Senhor, de venham ser muitas tocados pessoas pelo Teu Espírito por internet Santo, venha trazer, afora, ó Deus, Senhor. Nós um te entendimento na agradecemos, ó área Deus. espiritual Te de batalha, louvamos Senhor, em e te nome de bendizemos, porque Jesus, tudo Senhor. aqui é para a glória e honra Sim, do Teu nome. Deus. Amém. 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 Glória. Glória a Deus.